Começa agora o Atelier. No programa de hoje, estamos aqui na Galeria Modernidade para conhecer a sensibilidade e a envolvente arte de Magna Sperbi. Tudo bem, Magna? Pode me falar um pouco sobre o seu trabalho? Claro, a exposição que está tendo aqui na Modernidade são os entrelaçados, que é uma linha que nós chamamos arte mais design, que é um trabalho conjunto de uma artista plástica, no caso eu, e de uma designer, a Débora Lacroix, que são feitas essas esculturas, objetos, recortes de parede. Bem, a arte sempre esteve comigo. A minha família é uma família de artistas, apesar que a grande maioria não segue a arte, todo mundo tem uma vocação, todo mundo desenha, todo mundo se expressa. Eu fui criada no meio de uma fábrica de tintas, então mexer com tinta, mexer com desenho, isso desde que eu me lembro, minhas primeiras lembranças tem a ver com arte. Eu sempre desenhei por tudo, chão, parede, cadernos, eu estava sempre desenhando. Então, nunca imaginei qualquer outra coisa para mim que não fosse a arte. Eu fiz artes plásticas, na verdade, licenciatura em desenho plástico. Eu não pretendia ser professora, eu pretendia trabalhar com história em quadrinhos. Cheguei a lançar uma revista de história em quadrinhos, só que a necessidade de encontrar na arte uma maneira de ganhar dinheiro me levou para a licenciatura. Só que eu realmente me apaixonei pelos alunos, então durante 15 anos eu lecionei. Eu fiz depois pós-graduação em artes visuais e meus próprios professores, pô, mas tu tinha um trabalho tão legal em artes. E aí surgiu uma época que a pintura nas paredes era muito forte. Como eu tinha especialização em cor, tinha uma ligação com tinta e tinha um desenho legal, eu criei um escritório, um ateliê de pinturas especiais e estudos de cor para ambientes. E nesse eu fiquei durante 12 anos também, que era um trabalho extremamente dinâmico. Deixei a licenciatura, deixei de dar aula e comecei este trabalho. É um trabalho muito legal, fiz em vários lugares do Brasil, que tinha um retorno financeiro muito legal. Quando eu completei 30 anos dessas duas coisas, eu resolvi então buscar um trabalho mais autoral. E aí é que eu considero que começou o meu trabalho realmente como artista plástico. Em 2006 eu voltei a desenhar, que era uma coisa que eu não estava fazendo há muito tempo, um desenho mais autoral. Comecei a desenhar e em 2007 eu fiz então minha primeira individual, que foi aqui na Modernidade também. Foram os objetos de desejo. Por que objetos de desejo? Eu tinha vontade, sempre gostei demais da pessoa, da figura humana. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar imagens que tinham desenhos, pessoas que me atraíam por sua beleza. E comecei a coletar várias imagens que tinham essas pessoas bonitas, brancos, negros, homens, mulheres, principalmente adultos. Então eu comecei a juntar este material. Destes saíram os objetos de desejo, que eram rostos em pintura e em desenho e pintura, de grandes dimensões,
e que, na verdade, quando tu entravas na exposição, tu te tornavas um objeto de desejo dessas pessoas, porque a grande maioria delas tinham sido tiradas de publicidade. E se tu fores olhar as propagandas de publicidade, elas te encantam, elas te atraem. Então, aquelas imagens estavam todas olhando. Tinha gente que entrava na exposição e ficava, sabe, chegava a levar um choque, porque todos aqueles rostos olhavam para quem estava chegando na exposição. Em 2009 eu fui fazer então uma faculdade de pós-graduação em poéticas visuais e processos híbridos. Essa pós-graduação faz tu refletir muito sobre o teu trabalho. Então, independente se eu estava satisfeito ou não, eu fui parar em cima do meu trabalho e olhar o que é que eu queria com aquele trabalho. Então, refletindo, eu peguei aquelas mesmas imagens e primeiro eu desestruturei elas, que é uma série que eu expus na usina do gasômetro, que se chama Desencontros, que eram imagens de pessoas sempre alegres em festa, onde eu peguei a cabeça de um, as pernas de outro e fiz todas umas montagens que já eram recortadas, eram madeiras recortadas. Depois disso, eu fiz as pinturas que se chamam Mentiras Sinceras Me Interessam, onde eu peguei as imagens da propaganda e refleti que, na verdade, a propaganda em si é extremamente racista. Na verdade, eu acho que a publicidade é um dos meios mais racistas que existem, porque ele utiliza somente pessoas jovens, pessoas que estão com o seu peso ideal, com a pele perfeita, não existe trabalhadores, não existe pessoas pobres, não existe pessoas com problema. Então, mostram uma realidade cor-de-rosa. Eu pintei exatamente igual que estava na publicidade, todas em cor-de-rosa, elas parecem todas irmãzinhas, porque elas seguem todo o mesmo tipo físico. E sobre estas imagens eu adesivei baratas e moscas varejeiras. Por que as baratas e as moscas varejeiras? Porque a barata e a mosca não te dá medo. É diferente de um leão, de um tigre. O que te dá é nojo. Tu tem nojo da barata, tu tem nojo da mosca varejeira, até porque ela aparece em lugares que estão sujos. Então, eu estava fazendo uma crítica a um trabalho anterior meu, pensando, porque aquilo era uma coisa que mexia comigo, mas também é uma coisa que mexia com a sociedade em geral. E a arte tem este poder. A arte é uma linguagem que não é escrita. Ela trabalha com uma série de símbolos e significados. E a cabeça da pessoa que vai ver, ela vai montar conforme as suas experiências. Essa exposição também andou em vários locais e eu fui chamada por um grupo que estava em busca de artistas contemporâneos, que tinham uma linguagem mais crítica. E os curadores, quando olharam o trabalho, comentaram comigo de que o trabalho era muito forte, mas a pintura era muito delicada para esse tema tão forte. E aí me colocaram contra a parede. Quem sabe eu não exploraria isso em fotografia. Então eu estava vindo do desenho, depois para a pintura, e aí entrou a fotografia no meu trabalho. Então eu fui trabalhando sempre em séries.
E aí eu fiz um trabalho que é o que ficou mais conhecido na minha trajetória, que se chama Metamorfose. Eu peguei essas propagandas, que elas tinham sido pintadas primeiro nos objetos de desejo, depois das mentiras sinceras. E metamorfose por quê? Porque nós todos sofremos essa metamorfose. Então o que eu fiz? Eu fiz várias caixas de acrílico, coloquei as propagandas dentro, imergi elas de leite condensado e água e coloquei baratas de verdade. Consegui um cara que criava baratas e durante 3 meses eu fui fotografando então toda a metamorfose daquelas mulheres. E aí o que aconteceu? Elas foram comendo aquele papel, porque ela era o único alimento delas, né? E elas foram comendo aquele papel e elas foram criando rugas, elas foram criando bolor no rosto, elas foram envelhecendo pelo poder da barata. E aí o André Venzon, que era o diretor do Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre, ficou sabendo dessa experiência e me convidou para uma individual. E aí logo em seguida eu apresentei esse trabalho lá no MAC, que é no Mário Quintana, e fiz uma individual e esse trabalho hoje faz parte do acervo do próprio MAC, do Margs, entre outros lugares. Então esse foi um trabalho realmente que me trouxe assim mais projeção. Touch me, touch me. Come to me, please. Logo depois eu fiz também os autorretratos, que agora estão na Bienal C da Chico Lisboa, que foram também um desafio dentro de um trabalho que nós fizemos de autorretratos com um grupo de fotógrafos que eu chamo Branca, Vermelha e Negra, as faces de mim. Onde eu fiz uma fase onde a gente é, entre aspas, branca, onde tu estás recebendo tudo que vem, tu tá descobrindo, tu tá abrindo tua mente. Então realmente eu estou toda branca. Depois tem a fase vermelha, quando tu tá mais intensa, tu tá mais segura de ti, tem a ver com o prazer, tem a ver com o gozo. Então é aquela parte mais forte da tua vida. E a última, que é a fase negra, onde tu realmente vai te deparar com aquilo que eu tenho trabalhado muito nas minhas outras obras, né? Que é a dor, que é o envelhecimento e que é a morte. Então, de novo, de uma maneira daí, então, olhando para dentro de mim mesma, eu fiz o mesmo ciclo de vida que eu busquei nesses outros trabalhos, eu fiz então nesses autorretratos. Eu sou uma pessoa que adora experimentar. Eu não tenho paciência para fazer sempre a mesma coisa. Durante os anos que eu fiz pintura especial em parede e textura, cada semana a gente tinha que achar uma outra técnica. Isso fez com que a gente tivesse muita corrida. Então, às vezes as pessoas dizem, qual é a tua técnica? A minha técnica é a que for necessária para o trabalho. Nos objetos de desejo vai aparecer o desenho a lápis de cera, o desenho vai aparecer a pintura acrílica. Depois eu fiz recortes em madeira, depois eu fiz colagens, depois eu fiz pintura com adesivos. E aí eu entrei na fotografia, que também foi uma coisa
totalmente experimental para mim. Eu realmente me larguei sem uma preocupação maior que não fosse a experiência de mostrar aquela modificação nos rostos. E tem, paralelo a isso, o trabalho dos entrelaçados. E eu achava que um caminho que não estava sendo explorado era a própria escultura de parede. Realmente conheço pouquíssimas pessoas que fazem isso. Eu tive uma estagiária que se chama Débora Lacroix. Ela trabalhou durante um tempo comigo e a gente criou várias linhas de formas recortadas. Nós juntas resolvemos criar uma linha de esculturas de parede ou de design mais arte, como eu chamo, que pudesse ser utilizado na decoração. Mas eu não queria uma coisa simplesmente decorativa. Eu queria alguma coisa que tivesse um conceito. Eu tinha muita telas, materiais em que eu fazia texturas na parede. Esse material, ele continuava lá. Mesmo que eu não ia mais trabalhar, eu nunca me desfiz deste material. Então, ao abrir essas telas, esses tramados, eles tinham desenhos tão bonitos, tão ricos, que a gente começou a fotografar detalhes desse trabalho e, a partir desses detalhes, a gente criou os entrelaçados. Este material nós tínhamos no ateliê, então a gente queria buscar um conceito para que os entrelaçados não fosse simplesmente uma peça decorativa. Então a gente buscou o conceito dos entrelaçados, porque se vocês forem olhar o meu trabalho de arte, sempre há alguma coisa ligada a entrelaçados. As últimas fotografias têm muito a ver com a tela, com essa coisa que se entrelaça, que eu gosto muito. Então, nós fotografamos este material, que eram telas que serviam para fazer textura de parede, de várias maneiras diferentes. E esses detalhes é que foram o desenho. Só que o desenho, para que ele ficasse o desenho que a gente queria, a gente tinha que utilizar o laser. Então, no início, a gente só encontrou para trabalhar o laser na madeira. E somente neste ano que a gente entrou no metal. Então, cada uma dessas peças que estão aqui na exposição na modernidade vem de um tipo de tela diferente. Então, a gente estudou, fotografou, escaneou, desenhou em cima, limpou até chegar na forma de cada uma das esculturas. Bom, eu acho que a arte para mim é uma forma de eu chegar nas pessoas. Eu me emociono. Eu sempre utilizei a arte como uma ponte para mostrar as coisas que eu sinto e encontrar uma maneira de me expressar. Eu acho que a arte é isso, é uma forma de linguagem que não está escrita ainda. Cada um vai ter sua própria maneira de fazer a linguagem. Então eu acho que isso que é cativante nos trabalhos de arte. É que em cada um há uma nova simbologia e cada pessoa que vai olhar vai interpretar de outra maneira conforme a sua simbologia interna. Então, para mim, a arte é isso, é uma ponte entre duas almas.